Olá, pessoal. Vamos continuar nossos estudos sobre princípios da química. Propriedade geral de extensão. Extensão, eu posso ter extensão linear, quadrática ou volumétrica. Então, a primeira extensão que a gente vai ver é a linear. A linear, ela tem uma única dimensão. Eu tenho, por exemplo, ligando dois pontos, eu tenho uma linha em uma única dimensão. Esse comprimento dessa linha aqui, ele pode ser medido de várias formas. Então, eu posso medi-lo em metro, em decímetro, em centímetro, em milímetro, decâmetro, hectômetro ou quilômetro. Se eu estiver medindo em metro, eu posso converter para decímetro, multiplicando por 10. Ou eu posso convertê-lo para centímetro, multiplicando por 10 e por 10, ou seja, multiplicando por 100. Se eu quiser obter a transformação do metro para quilômetro, por exemplo, eu vou dividir por 10 o cubo, que é esse 10 e esse 10. A outra medida de extensão que eu falei é a quadrática, também conhecida como área, e ela envolve duas dimensões. Então, eu tenho, para medir a área de uma figura geométrica, eu tenho que ter duas dimensões. Eu tenho que ter a dimensão do comprimento e tenho que ter a dimensão da largura. Então, eu tenho duas dimensões. Na hora que eu multiplicar essa dimensão por essa dimensão, ou seja, multiplicar a largura pelo comprimento, eu vou ter exatamente o equivalente à área dessa figura. E aí, por exemplo, a área do retângulo é só obter a largura e o comprimento e efetuar a multiplicação dos dois. A área do círculo, eu preciso determinar o raio do círculo, e aí eu elevo esse raio ao quadrado e multiplico por π, que é 3,14. A área do triângulo, eu tenho que pegar o valor da base, multiplicar pelo valor da altura e dividir por 2. E aí, então, como a área ela é a multiplicação de duas dimensões, então, por exemplo, se eu tiver o comprimento em metro e a largura em metro, ora, eu tenho metro elevado a 1 e metro elevado a 1, porque é uma medida linear. Aí, então, eu vou ter a unidade de medida da área será metro vezes metro, multiplicação de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, 1 mais 1, 2. Por isso, então, a minha área terá sempre um 2 aqui elevado. Por quê? Porque é a multiplicação de duas dimensões. Então, perceba que aqui, ó, na tabelinha de medida de extensão de área, eu vou ter sempre as unidades elevadas ao quadrado. As unidades de medidas elevadas ao quadrado. Então, eu vou ter metro quadrado, decímetro quadrado,
centímetro quadrado, milímetro quadrado. E aí, então, a transformação de uma unidade de medida para outra, por exemplo, de metro quadrado para o decímetro quadrado, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado ao quadrado. E aí, então, 1 metro quadrado equivale a 100 decímetros quadrados, que, multiplicado por 10 elevado a 2, vai corresponder a 10.000 centímetros quadrados. Então, lembre-se, na extensão de área, ou quadrática, ao andar de uma casa para outra, eu vou estar sempre andando com 10 elevado ao quadrado. Se é para a direita, multiplico por 10 ao quadrado. Se for para a esquerda, eu divido por 10 elevado ao quadrado. Por hoje é só. Bons estudos!